Let's go, Guru McBillions in the house! Olá a todos. Vamos então fazer mais umas entrevistas aqui ao pessoal do Kit Império. Temos encontrado membros super interessantes. Vamos ver o que é que nos sai na rifa no dia 2. Para mais um episódio, entrevistas Kit Império. Let's go! Espero que esteja tudo bem. Pessoal, mandem aí infos no chat. E estamos online. Let's go! Portanto, Mário, manda aí. Primeiro, onde é que estão os 50 mil? Onde é que estão os 50 mil? Alguns ainda não nasceram. Essa é a verdade. Alguns ainda não nasceram. Esses 50 mil. Pessoal que vai partir o mundo a meio. Pessoal que vai fazer o Kit Império. Pessoal que vai construir o novo Portugal. Onde é que estão os 50 mil? Vamos ver quem é que nos sai na rifa aqui primeiro. Pam. Let's go. Ele vai entrar. E assim, espero que tenham gostado destes episódios anteriores. Se quiseres fazer parte deste grupo, olha, já temos aqui. Temos aqui Pedro Marques. Olá, Pedro. Boas, tudo bem? Está tudo? Está tudo. É um prazer ter-te aqui. É um prazer também estar a falar contigo. Olha, diz-me uma coisa. Primeira coisa, vives nos Estados Unidos há 4 anos. Por Certo, isso, certo. somos vizinhos. Onde é que estás? Eu estou em Nova Iorque e tu estás em Miami, Flórida, não é? Neste momento estou na Flórida. Mas em que zona da Flórida estás, mais ou menos? No sul da Flórida. No sul. Onde está quentinho? Pronto. Está sempre quentinho. Pois, eu sei, já pensei nisso, já pensei em mudar para aí. Ok, mas aqui não tens... Ou seja, as oportunidades de trabalho aqui não são tão fixes como aí, já sabes. É diferente. E eu estou em Nova Iorque, eu estou na capital. A capital de Nova Iorque é Albany. Não sei se sabes ou não, muita gente pensa que é Nova Iorque, New York City, mas não é. Pronto, fica mais ou menos 2h30 lá de New York City. Muito bem. E diz-me uma coisa, o que é que... Conta-nos assim um bocadinho da tua experiência, ou seja, tu nasceste nos Estados Unidos, como é que foi? Não, pronto, eu nasci em Portugal, pronto, trabalhei lá e tudo durante quase 10 anos. Ok. Então és mesmo português Sim. de gema. Ou seja, tu que idade tens agora? 29. Ok, então saíste aos 29, saíste, já começaste a trabalhar 24, cedo, então? 25. Sim, eu comecei a trabalhar com 17 anos. Let's go! Comecei a trabalhar com 17, tenho curso técnico em ciência no nível 4. E depois disso, ainda estudei durante 2 anos, tenho vários certificados na área do desenho e assim, coisas mais técnicas. E eu comecei a trabalhar, e é engraçado, porque foi no meu primeiro emprego que me trouxe aqui. Eu trabalhava lá, assim, com 17 anos, estava lá a trabalhar numa empresa em Portugal, e veio uma pessoa, essa empresa estava a tentar exportar aqui para os Estados Unidos, e então estavam a criar conexões com alguém daqui. Então nós tivemos uma pessoa desta empresa daqui dos Estados Unidos, para a qual eu trabalho agora, que foi a Portugal ter formação. E eu é que estava a dar a formação a essa pessoa. Engraçado. Então, pronto, ele também tinha 18 anos na altura, eu tinha 17, ele é um ano mais velho que eu. Pronto, e começámos a interagir, a falar, ele esteve lá 2 a 3 semanas. E lá para os últimos dias ele começou-me a perguntar se eu gostava de vir para cá. E eu fiquei assim um bocado, porque eu pensei que ele era um trabalhador normal, eu acho que ele não ia querer estar-me a oferecer o cargo dele, não é? Se eu estava a dar formação a ele. Lógico. E então ele disse-me, olha, o meu pai é o dono da empresa, nós precisávamos não só da máquina, mas de uma pessoa como tu, que já sabe trabalhar. Mesmo americano, roubar logo a mão de obra. Let's go! Foi mesmo. Na altura, pois pronto, eu ainda era muito novo, era o meu primeiro emprego e tudo, até falámos logo um bocadinho de valores e tudo, e eu disse-lhe o meu ordenado, e ele, o ordenado que tens agora eu consigo pagar isso por semana. Exato. Muito bom. E eu pronto, comecei logo a pensar.
E pronto, e nós trocámos os contactos e tudo, mas não aconteceu logo. Ok. Nós trocámos contactos e continuámos a falar e tudo mais, mas depois eu até vim a ter alguns problemas nesta empresa onde eu estava a trabalhar, Exato. quando eles pensaram que eu queria deixar a empresa, não é? Ficou ali Pois, uma situação um bocado. É mas é complicado. assim, eu, por exemplo, eu gosto quando os funcionários deixam as minhas empresas para uma coisa melhor e vão ganhar mais dinheiro. O objetivo das empresas é produzir valor para a sociedade e valor para os funcionários também. Se tu, imagina, consegues produzir mais valor numa empresa distinta, meu, eu acho que é fixe que tu vás e Isso fico mesmo. contente, meu. Sabes? Perfeito. Eu não diria melhor, porque eu passei mesmo por essa situação e tive essa experiência. Mesmo depois lá em Portugal, ou seja, eu tive o contacto, mantive o contacto sempre com essas pessoas, mas fui trabalhar em Portugal para a concorrência desta mesma empresa onde eu trabalhava, Por causa... antes de vir para aqui. Exato. Mas Pronto, e trabalhei lá na concorrência e isso. foi aí que depois eles voltaram a entrar em contato comigo e disseram mesmo, olha, nós queremos mesmo que tu venhas. Yeah, E yeah. então, Deixa-me dizer uma isso foi. coisinha, Pedro, porque a pessoa diz, Miguel, porque é que tu és quanto ao salário mínimo, não sei o que mais. Eu sou salário mínimo, quanto ao salário mínimo, justamente por causa destas coisas. Que é, se nós tivermos uma economia como deve de ser, O salário mínimo não faz diferença quem tem que nenhuma. competir com os funcionários tem que ser as empresas. Não é as empresas a Isso competir, mesmo. não é os funcionários a competir pelas empresas. Não é? Isso mesmo, Por isso exemplo, mesmo. tu Não aqui faz diferença nenhuma o na salário América não mínimo. sentes que há muita mais pessoas a competir por ti do que em Portugal? Ou seja, a Claro que atração. sim, há mais oportunidades em termos de Exato. empreendedorismo também, sem dúvida alguma, não é? É. Senão, Olha, não estava aqui, senão muita gente não tentava vir para aqui e não exato. seria tão difícil vir para aqui, não é? Pois, é super Porque isso difícil. O pessoal não tem noção que é o sítio mais difícil para emigrar. porque É. lá está, porque quando isso aconteceu, ou seja, depois eles fizeram uma proposta a sério e disseram, e em 2018, eu vim Isso. cá a primeira vez em 2018, eles fizeram uma Hum. proposta a sério. Vês cá um mês, nós tratámos tudo, vês cá um mês para nos conhecermos, para estás aqui, para veres Claro, a claro. empresa e tudo Para mais. ver se te adaptavas e não sei o que mais. Obviamente, sim, sim, Claro. claro. E ou seja, quando eu vim cá, só depois deles começarem o processo, e mesmo eu não sabia, é que vimos. Isto ainda vai demorar uns anos. Não vai ser meses, vai ser anos. Porque para teres acesso logo ao Green Card, Isso. Há formas de mesmo, fazer mais rápidas, mas é sempre, sim, no mínimo, um ano há, ou há o dois. visto, há o visto de trabalho temporário. O visto de trabalho temporário é mais rápido, mas não te dá o Green Card. Exato, não Tens que fazer é na um mesma o processo immigrant para o Green visa, Card. é um Não é o imigrante non-immigrant visa. non-immigrant visa. Exatamente. Por isso é que só a Mas, Embaixada de Lisboa só exato. faz os vistos de não imigrante. E convém dizer aqui ao pessoal, por muito que os Estados Unidos ainda seja a terra prometida, não, se é para ir para os Estados Unidos tem que ser legal. Ou seja, isto de entrar no país de forma ilegal, meu, nunca mais organizas a tua vida. Eu É vejo aqui, complicado, é meu, complicado. Vejo pessoal muitos. Eu que... conheço muita gente aqui. Muita Legal. gente. Aliás, eu não conheço nenhum português aqui. Por isso é que eu gostava de. Um dos motivos para ter acesso ao Quinto Império é para isso, para tentar conhecer pessoas também aqui. Exato. E Uh, podemos fazer não é? uns jantares aí no USA. Era, sim, sim. Aliás, eu já tinha, isto é engraçado, há um ano atrás eu já tinha-te mandado mensagem e tu respondeste-me. Não sei se te recordas ou não, através do Ah, LinkedIn. Talvez não, já sei que muita gente manda mensagem, não é normal. parece-me ter esquecido. Mas eu mandei-te e tu respondeste, então achei isso interessante, podíamos ter uma conversa. Só que pronto, depois passou bastante Tu tempo, és não de onde, não voltamos a falar. Pedro? Originalmente? De que Sou zona? do Porto, da Trofa, da Ok, Trofa. É muito pertinho de bem. Braga, já Sim, sei que sim, tu és de conheço Braga. muito bem, conheço muito bem. Eu assisto aos podcasts, não é? Por isso está dentro do assunto e por isso ter interesse também nisso. Isso. Já E estou. pronto, tens esta mentalidade, já deves ter sido bastante contaminado na forma positiva pela ideia do empreendedorismo americano, pela ideia do que é ser, não é? Ou Sim, sim, seja, claro. tu, Desde uma a pessoa primeira tem que se vez que eu vim cá. adaptaste-te bem aos Estados Unidos? Adaptei-me. Eu estive aqui bastante tempo sozinho mesmo e É. conheci muitos brasileiros. Lá está, eu tentei encontrar portugueses, mas não encontrei. Conheci Isso, muitos brasileiros. isso. Temos algumas partes da cultura que são similares, e Exato. então pronto, consegui-me adaptar bem. Não, sou muito apegado à família, a minha família é bastante grande. Lá vou várias vezes a Portugal, tento ir várias vezes a Portugal, Isso, mas, isso, isso. Mas mas preferes, tem que estar aqui. queres, Tem que estar aqui. ou seja, tu queres ganhar dinheiro nos Estados Unidos e passar férias em Ora nem Portugal? mais. Ora nem mais. Para ganhar dinheiro tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Não é Mesmo na hipótese. Europa está difícil, mesmo noutros países Isso já não é a não é mesma fácil. coisa. Já não é a Não é a mesma mesma coisa. coisa. Mesmo aqui também não é a mesma coisa, não é? Sim, sim. Também Mas aqui eu as acho coisas que também. nos Estados Unidos não é a mesma coisa, mas eles Mas comparado rapidamente. aos outros estamos melhor Exato. aí. E eles Sem dúvida. rapidamente viram isto e põem isto a bombar outra vez. Porque estes gajos têm uma cena de produzir dinheiro que eu vou te dizer. É incrível. Vê-se bem nas empresas daqui. Mas nós É. também temos empresas muito boas. E eu acho que tu também vês isso. Eu visito aqui alguns clientes também e assim.
tem empresas muito boas, mas nós também temos empresas muito boas. Não, nós temos muito potencial. Nós só Sim, temos sim. o potencial a ser chupado por um É Estado que isso, é pressiona difícil. muito. Estás a É perceber? isso, é Porque isso. nós temos É isso. potencial de recursos humanos, potencial de Pois, só empresas. depois fica difícil lá em Portugal as Não é? empresas. Exatamente. Então tu já tens este conhecimento de processos de imigração, é interessante também para ajudar o pessoal do Quinto Império. Sim, Não mesmo é? através do advogado e tudo, porque eu fiz o meu processo com a empresa, obviamente, claro que eles trataram disso tudo para mim, que é Lógico, um processo complicado e isso. dinheiro e tudo mais. Um, mas agora já fiz também outros processos para outras pessoas e pronto, já tenho acesso, por exemplo, ao advogado que me fez o meu processo, que está agora a fazer este, pá, também é muito bom, ou seja, seria Top. interessante para poder ajudar um bocadinho também outras pessoas. Isso é top, isso é top. Portanto, acho que vai ser super útil. Há bué de pessoas interessadas e que querem saber informação sobre o que é emigrar Sim, para a do país. América, Sim. não é? Portanto, eu acho que vais contribuir bem e também, no teu caso, o que já disseste uma coisa que vais achar interessante, estás no Quinto Império e poder reunir pessoas à tua volta com a cultura Uhum. portuguesa e com o Sim, mindset sim. que tu tens, não é? Isso mesmo, isso. Eu acho que Mesmo. também sinto muito isso, essa falta quando ando pelo mundo, não é? Claro que Sim, eu tenho, sim, tenho funcionários em todo lado, então acabo por, percebes? sim, também tens essas pessoas já lá, ou Exato. seja, já consegues ter aquela Yeah. conversa em português e ver o que é que está a acontecer lá e tudo mais. É Yeah, bom. yeah, yeah. Mas acho que será uma coisa interessante para ti, por isso, Pedro, vamos fazer assim, vou-te mandar o convite, vamos pôr aqui o Kit Império a bombar. Ok, agradeço. Let's go, ficamos aí em contacto do Kit Império, já nos vemos. Foi um prazer, Pedro, boa sorte e Prazer, continua aí a obrigado. partir a Tudo bom. América e a ganhar muito dinheiro. Ok, abraço. Abraço, tchau. Abraço. Espetacular, começámos bem, já produzi valor para o Kit Império. Muito bem. Espetacular. Pedro que teve a oportunidade e a sorte, às vezes é preciso estar no sítio certo na hora certa, mas reparem que demorou. Ou seja, não foi de um dia para o outro. Ele conheceu as pessoas gostaram dele, gostaram do profissionalismo, viram que era um jovem com potencial, tentaram, ele depois mudou de empresa, depois foram buscá-lo outra vez, não é? É isso que eu digo, meu. Tens de estar no sítio certo, sempre a trabalhar o máximo, meu. Desequilibra a balança. E tu vais ver que o mercado vai te encontrar. E como nós vamos encontrar também o pessoal do Quinto Império, eles estão aí, alguns ainda não nasceram, como eu estava a dizer, porque ainda estão na barriga das suas mães. Que bonito, que bonito. E vamos ver aqui se entra outro jovem. Também ele é jovem aqui, o Pedro, 27 anos, não é? Super jovem. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Já temos aqui o Gil. Gil Oi. Macau, o óbvio não é mau. É ou não é, Gil? Como é que é? Tudo bem? Eu já ouvi falar de ti, está tudo. Está E tudo. então, tu entraste nesta cena deste interesse do Kit Império, está aqui ligado à cena do PQP, não foi? Foi pelo PQP a recolher assinaturas. Exato, tu foste como é que foi essa experiência? Ou conta já agora? A cena das assinaturas e assim Sim, ou seja, foi. eu sei que tu és do natural do Alentejo, ou seja, vives no Alentejo ainda? Eu vivo aqui em Évora, mesmo no. Estava da calor e assim. E como é que se arranja assinaturas em Évora? Não, aqui em Évora acho que só arranjei uma vez ou assim, mas foi basicamente. Eu comecei a falar com a malta no grupo, né? E pá, disse: já que está difícil arranjar aqui, vou tentar ir a Lisboa ou assim, porque agora tens o Flixbus e Let's aquilo se tu compras go! com. E aquilo se tu comprares com antecedência dá para ficar tipo 7 ou 8 euros ir e vir. Já não é muito caro. E como Top. eu tinha disponibilidade durante a semana, quer dizer, ao início começámos a ir ao fim de semana. Só que aquele ao fim de semana rende pouco porque apanhas malta mais velha e Pouco. Adoro. a malta aos 30, tipo aí a partir dos 35 anos já não vai muito na cena de Coisas assinar. Já novas. apanha, o pessoal diz mesmo, eu gosto é de pagar impostos e acho que é importante os serviços sociais e não sei o quê, Yeah, e yeah. Serviço Nacional de Saúde é super importante. E então depois houve alguém que era do Porto ou assim, ou de Braga, que disse, a gente já foi à universidade,
há miúdos que nem perguntam nada, dizem que tu dizes que estás a fazer um partido novo e eles aceitam logo assinar e tudo mais. E a gente depois combinou assim um dia da semana e dissemos, então vá, bora aí experimentar uma universidade, não sei o quê. E por acaso foi logo, tu tinhas acabado de lançar os incentivos de recolher a 25, 50, 100 e a gente logo na semana a seguir por acaso calhou a ser assim, já íamos à universidade. E fomos ali à FCUL, em Lisboa, fui eu e o Alexandre, e logo num dia recolhemos tipo os dois em conjunto 120 assinaturas. Exato, E a gente exato. pensou, pronto, olha, já não precisamos de ir a mais lado nenhum, só já vamos à universidade, né? E depois Exato, voltámos a exato. fazer isso várias vezes, né? Engraçado. É. Diz-me uma coisa, eu disse aqui que a tua mãe vota Bloco de Esquerda e CDU e os avós maternos comunistas. Como é que porquê que tu és tão diferente do resto da tua família? Como é que, eu conheço alguns jovens assim, que são absolutamente diferentes. Também não sei muito bem, pá. Eu não sei, só que eu lembro-me de... Eu antes era muito... É só quando comecei a ver os teus podcasts e assim, porque quando eu era miúdo, eu lembro de estar para aí no 9º ano e a gente fazer os testes psicotécnicos. E aquilo para ver para que curso é que tu vais no 12º ano. E eu lembro-me que aquilo já dava um resultado que era para ir para a gestão de empresas ou uma cena assim. E nem sequer na minha família ninguém faz negócio, nem sei porque é que eu tinha essa... Mas eu sempre, desde miúdo, sempre tive a ideia, pá, de gostar de ter um negócio, uma cena assim, mas nem te consigo explicar muito bem porquê. Mas pronto, depois o meu percurso todo na escola e tudo mais, a escola ensina-te um bocado sempre a pensar só à esquerda, que coitadinhos dos pobres e tudo mais. E depois fui para a universidade, tirei Psicologia, e aquilo era uma turma de 80 pessoas, 72 eram raparigas. Aquilo era só... Não é mau, não é mau. Não é mau, mas é só, tipo, a malta só pensava à esquerda, entende? Pois, E depois, e depois eu fiz o curso e tal, e eu lembro-me que instalou aquela cena do aborto, aquela polémica do aborto, e as minhas amigas, pronto, as minhas colegas e tudo mais, elas eram todas contra ti, e assim. Pois, e elas têm direito de ser a favor do aborto, percebes? Mas eu também tenho o direito a ser contra o aborto. Essa é a realidade. Claro. E até a minha campanhazinha está aí a bombar. Acho que vai funcionar bem para este ano. Quero ver quantos bebés vou salvar. Mas, mas destas influências então só foi da internet? Foi a internet que te mostrou um mundo novo? Um mundo da racionalidade, um mundo do não seres biased e tentar perceber como funciona a realidade? Basicamente foi um bocado... Quer dizer, eu sempre gostei de ler e assim... no secundário, pronto, eu não era muito dedicado à escola, mas a melhor nota que eu tive, por isso é que eu fui para a Psicologia, porque foi no exame de Filosofia. E depois, quando eu acabei o 12º ano, estava numa fase que era, bom, ou vou trabalhar, ou então vou chular um bocado os meus pais para continuar a estudar e não fazer nada. E eu pensei, pronto, olha, também tive aí boa nota à Filosofia, mais uma média assim baixa que eu tinha, mas pronto, com o exame aquilo sobe. Pensei, olha, vou para a Psicologia. Mas tu tinhas tudo para ser comunista, não é? Os pais e os avós comunistas, entrar em Psicologia, do Alentejo, não é? Tu és mesmo uma coisa estranha. Mas estava capturado. Eu acho que a tua mente fica capturada, ou seja, porque se tu não conseguires ver, é difícil as pessoas, principalmente se estiveres a partir dos 40 anos, 35 anos, vai ser difícil mudar. Conheço muita gente que mudou, evoluiu, cresceu. Também viajar ajuda, conhecer o mundo, estás a perceber? Olhar, assim, tentar procurar a verdade e não tentar fazer com que as nossas ideias sejam a realidade, não é? Porque muitas vezes estas ideias, assim, parece que é tudo melhor para toda a gente, mas só produzem miséria, como nós já vimos durante centenas de anos de estudarmos, não é? 150 anos. Mas tu já tiveste algumas atividades profissionais. Que idade tens agora, Gil? Agora estou com 28. 28, já trabalhaste numa fábrica automóvel na Alemanha? Imigraste para a Alemanha? Fui com uns amigos meus aqui de Évora também. Só que aquilo, basicamente, estive lá. Eu não tenho muito orgulho de dizer isso aí, mas aquilo, a Alemanha tem um sistema super socialista. E eu, o tempo que lá estive, basicamente, estive a explorar um bocado o sistema das baixas. Exato, aquilo... não é só tu. Nós temos lá um armazém e às vezes não aparece metade dos funcionários. Porque aquilo é super fácil. Tu vais ao médico, né? Exato, no sítio onde eu estava, os médicos eles nem falavam inglês, só para tu veres. Eles até me perguntavam, mas como é que tu falas inglês?
E eu, sei lá, aprendi na escola e na internet e assim. Só que tu dizes assim, tenho aqui uma dor, e eles dizem, então vá, tu falas com gestos, né? Diz, por exemplo, diz, dá-me aqui as costas, é sempre o mesmo movimento. Isso era mentira, a gente nem faz movimento nenhum porque aquilo são pecinhas pequeninas, tu hoje em dia já não carregas nada. Exato. Mas sabes quem paga essa cena? É a própria empresa que tem que pagar. É engraçado. É a própria empresa. Por isso é que a economia alemã ou muda ou está condenada. Isso é uma espécie de vírus que está na economia alemã. E é muito explorada pelos imigrantes, porque é muito difícil encontrar alemães para trabalhar em funções mais da fábrica, não sei o que mais. Eu não sei lá na indústria automóvel, se calhar era diferente, mas, por exemplo, para trabalhar num armazém é muito difícil. Não, aquilo nem trabalhavam lá alemães nenhuns, era só a malta da República Checa, que era ali ao lado, e depois português e malta assim. E é só dizer, e os médicos eles até te dizem assim, então mas tu queres 3 ou 5 dias? Eles dão-te a escolher. E depois eles dizem-te assim... Então do que é que dizias? 3 ou 5? Não, eu dizia sempre mais, né? Claro. E eles dizem-te assim, e se precisares, no final da baixa passas cá outra vez, para a gente renovar. Então, o que é que tu aprendeste com isso? Aprendeste que é uma cena que não tem sustentabilidade, é uma cena que está condenada a falir. É isso que tu estás a dizer, ou seja, quando tu dizes, mas eu até sinto um bocado de vergonha, porque tu dizes que, ok, eu fico melhor, porque eu não trabalho e ganho dinheiro, mas de certa forma começa a satisfazer o sistema, não é? Não, às tantas, eles na fábrica, nós começámos a abusar tanto disso, que eles criaram um incentivo para as pessoas irem trabalhar. Eles disseram assim, se tu vieres só trabalhar todos os dias, a gente paga-te mais 100 e tal euros, ou uma cena assim. E o pior é que aquilo na Alemanha é pago a 100%, entendes? Tu não perdes nada em ficar em casa, não é como aqui em Portugal, que as baixas são pagas a 60%. Exato. Na Alemanha, eu, por exemplo, na nossa experiência, é o sítio onde há mais pessoas a faltar é na Alemanha, em toda a Europa. Vais pagar a fatura, falta pouco, aliás, já está a pagar. Portanto, essa experiência, tu viste essa experiência na Alemanha, também jogaste póquer profissionalmente, não é? Comecei a jogar na universidade, né? Só que porque tive um amigo meu que ele ainda hoje joga e assim. E achas que isso é possível ser profissional e jogar com o teu próprio dinheiro ou tens de trabalhar para alguém? Não, eu jogava só com o meu próprio dinheiro, só que também eu não ganhava assim muito dinheiro, foi quando eu voltei da Alemanha, estás a ver? E depois a minha mãe na altura estava a passar por uma fase mais difícil e assim, e eu tinha que cuidar mais dela aqui em casa e tudo mais. E depois, estava-te a dizer, esse meu amigo, ele mal acabou a universidade, ele ainda hoje joga só com o dinheiro dele e tudo mais. Ele comprava cursos dos brasileiros. Um dia vou fazer um podcast sobre esta cena. Sobre a cena do póquer. Mas tu agora já estás em formação para eletricista, ou seja, já estás na direção correta. Já percebeste onde é que ganha dinheiro. Estás a estudar para eletricista, é verdade? Sim, é verdade, porque, como eu estava a dizer, os teus podcasts eles mudaram muito a minha forma de ver o mundo e também de procurar mais pessoas com mentalidade empreendedora. E depois eu vi qualquer cena do Jeff Bezos, que era... Ele diz, as pessoas estão-me sempre a perguntar o que é que eu hei de fazer, mas nunca ninguém me pergunta o que é que não vai mudar. E eu comecei a pensar, eu acho que a eletricidade nunca vai mudar. Tu nunca vais precisar de menos eletricidade, né? Vais sempre 100% certo. Vais precisar sempre de mais sistemas elétricos, mais isto, mais aquilo. E a gente também tem formação tipo de eletricidade industrial, isso. coisas assim, eu posso garantir uma coisa, se tu fazes um curso de eletricidade, fores um bom profissional e fores um bom empreendedor, tu vais ganhar muito dinheiro. E não é só isso, tu depois podes até ir para um país onde ganhas ainda mais dinheiro, mas muito mais dinheiro. Sim, eu também estou agora a estudar alemão para tentar... Eu gostava de ir para os Estados Unidos um dia, só que acho que deve ser muito difícil ir direto, né? Não sabemos, as leis podem mudar, não é? As leis podem mudar, sim. Não é? E conhecer as pessoas certas. Imagina que és um bom eletricista. Eu tenho aqui o meu parque industrial e digo, queres vir para os Estados Unidos tu cuidar das nossas fábricas, não é? E tu, quero, tudo pode acontecer. Tens é que trabalhar, ser profissional, dedicar-te, aprender e que já mudaste de mindset, visto que se vais fazer alguma coisa pela tua vida, tens que ser tu a fazer, não é explorar o sistema, não é? Portanto, essas aprendizagens são super úteis e contares a tua história sem vergonha, acho que é super
super fixe. Depois, então, puseste aqui uma coisa que é, já recolhi as 250 assinaturas, vai ser depois também, mas acho que é uma coisa fixe, porque o PQP acaba por ser um reflexo, um braço, digamos, de formação para o português, não é? É um bocado esse o objetivo. E quer estar no Quinto Império porquê? Qual é o objetivo? Conhecer pessoas? Interessou-me conhecer pessoas e também eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer coisas no sentido de arriscar, há um cantor que não sei se tu conheces, o Agir, sabes? Sim. E ele diz, o meu nome surgiu que foi, estava sempre a dizer, tu tens que pensar mais antes de fazer as coisas, tens que pensar 2 vezes antes de agir. E ele diz que escolheu esse nome, porque acho que eu tenho que agir 2 vezes antes de pensar. Exato. E quando eu vi isso, eu pensei, identifico-me com isso no sentido que às vezes a gente está muito a pensar nos problemas das coisas e se tu tomares só um passo em frente, depois consegues pensar melhor sobre a ação que tomaste e já desenvolver a posteriori uma ideia melhor e planear em cima disso, em vez de tu estás só no mundo das ideias, né? Porque, por exemplo, se houvesse uma pessoa que diz exatamente aquilo que tu dizes e tivesse as tuas ideias, mas não tivesse feito nada, ninguém ia ouvir essa pessoa, né? As pessoas, elas ouvem-te, não é? É pelo aquilo que tu dizes e pelo teu raciocínio, mas... Exato. Eu tive cuidado de executar para depois vir ensinar. Exatamente, é isso. Ou seja, eu executei e disse, olha pessoal, foi assim que eu fiz isto. Se vocês quiserem fazer, é assim que se faz. Não é? E esse é o meu objetivo e tu estás realmente, acho que está-te a fazer bem os podcasts do Guru, Gil. Let's go! Olha, vamos te mandar o convite e precisamos de pessoas assim com dinamismo e que já tenham tido esta experiência, que tenham já sido muito influenciados por esta cena comunista e que venham dizer, olha, mas eu vi a luz. E a luz é liberdade económica. Let's go, Gil. Estamos em contacto. Um prazer. Olha, deixa-me só dizer uma coisa, é rápido, que era uma missão que eu curtia fazer aí no Quinto Império, era levar malta para ir, tentarmos um dia irmos às clínicas de aborto, tentar impedir, falar com as mães que estivessem a pensar abortar ou assim. Acho que era uma missão bacana. Isso é preciso muita coragem. Não sei se tem que saber se é legal ou não, se tem algum problema. É isso, temos que ver o enquadramento legal. Gostavas de salvar bebés, é isso? É isso. Let's go! Obrigado, Gil. Estamos em contacto. Um abraço. É isso, tá bom. Obrigado. Até à próxima. Até pronto. E vamos continuar agora com o Paulo Brandão. Então, Paulo. Olá, boa tarde, tudo bem? É um prazer. 23 aninhos, ainda és muito novinho, não é? Uma criança. O que é que fizeste até hoje? Ou diz-nos aí a tua experiência. No princípio, uma coisa rápida, 2 minutos. Ok. Assim, tive sempre uma vida normal, digamos assim. Nunca fui pobre, nem fui também rico. Só que depois tive alguns problemas no secundário que me causam muita ansiedade, causam também uma fase de depressão. E que me fez... Mas eu aqui tenho a ideia que foi tipo, tiveste problemas de bullying durante a escola, foi isso? Yeah. Ok, que é uma coisa que agora acontece, sempre aconteceu. Mas diz-me uma coisa, como é que tu superaste estes problemas? Que é isso que é útil. Assim, basicamente eu foi, digamos, tentar autoajuda, estás a ver? Tentar perceber o que é que eu podia fazer para melhorar a situação. Isso. Foi esse sempre o meu objetivo. Ainda hoje eu faço isso. Depois, os meus pais sempre quiseram que eu fosse estudar para a faculdade. Isso. Na altura tive notas péssimas por causa de toda a situação, não consegui. Mas procurei sempre trabalhar para... Trabalhei em várias coisas, para tentar ganhar um bocado de experiência da vida, perceber o que é que eu gostava, etc. Entretanto, já consegui, depois fiz os exames e passei, porque eu já defini melhor o que eu queria, etc. Mas superei isso, mas no fundo sou uma pessoa que gosta, quer sempre, tipo, procurar ser melhor, no fundo. E acho que isso... E achas que, por exemplo, o facto de teres essas dificuldades durante a tua carreira académica mudou o teu mindset? Ou seja, para começar... Muda? E achas que ajuda ou prejudica? Eu acho que isso fez toda a diferença. Eu acho que isso fez toda a diferença, porque eu acho que se não acontecesse isso, provavelmente
não pensava assim e não, digamos, não conseguia conquistar as coisas, se calhar que eu consegui superar, estás a ver? Acho que foi na dificuldade que me fez, de certa forma, também ser mais forte no presente. Isso. Ou seja, o que não te mata torna-te mais forte. É isso que estás a dizer? Sim, no fundo, ainda morri e estou aqui. E estás aí, mas estás mais forte. Pronto, Tens agora pronto. outro tipo de ferramentas que não tinhas antes das dificuldades. É isso que estás a dizer? Sim, claro. Yeah. E Ainda és muito concordo novo. completamente. É fixe desenvolver essas ferramentas enquanto és jovem. Porque, e realmente muda o mindset. Todos nós vamos passar por dificuldades, as mais variadas tipos de dificuldades que hajam, não é? E eu, para mim, é assim: quanto mais cedo, melhor. É o que eu acho. Quanto mais cedo, melhor. Mais Diz-me stress. Não é? Ou seja, nós temos que aprender a lidar com o stress. Se não aprendes a lidar com o stress com 20 anos, vais ter que aprender com 40. Tens que escolher, meu. Estás a perceber? Eu acho que mais vale no princípio, dá-te logo mais gás. Meu, aquela pressãozinha, é preciso ter sempre aquela pressãozinha. Dificuldade, não estou a dizer que não custa, não estou a dizer que não é de sofrimento, não é? Mas o sofrimento, os diamantes fazem-se com calor e pressão. É o que eu acho. É a minha cena. Portanto, tu interessas-te por mercados financeiros. Onde é que ganhaste este interesse? Na internet? Sim, foi nessa fase que eu comecei a gostar muita coisa e sim, foi principalmente de investimentos. Yeah. Ok. E tu estás a estudar ainda na universidade? Não, já acabei. Agora estou a Ok. trabalhar. Estou a trabalhar neste Ok. momento num banco. Tu fizeste o curso de quê? Economia? Economia, sim. E agora Sim. começaste a trabalhar num banco, certo? Sim. Ok. E, e tu também ainda tens 23 anos, és muito novo mesmo. E gostas desta cena do desporto e estás sempre a tentar ser melhor até na própria atividade desportiva, é isso? Ou seja, tens o ambiente competitivo, certo? Sim. Eu lá está, em todas as áreas, a nível pessoal, neste momento estou focado mais a nível profissional e a nível de saúde também. É isso que eu estou a investir Ok. mais. Isso, boa. Por exemplo, parte de relacionamentos é algo que eu também tenho que melhorar, mas não estou a Isso. investir tanto neste momento. Mas sim, eu em todas as áreas da minha vida eu quero sempre crescer e sou, digamos, competitivo comigo mesmo também. Isso. E tu olhas para todas as áreas da tua vida e tu dizes: eu sou assim, mas eu posso melhorar. Essa é a visão. Certo, Muito bem. certo. Estás no caminho certo, 23 anos. Let's go. E esta cena do Quinto Império, o que é que te chamou a atenção para um grupo destes? Olha, assim, eu já acompanho há algum tempo os teus vídeos e podcasts, etc. Uhum. E identificam-me com muitas coisas. Depois, houve outra coisa que também identifiquei muito, é que eu no meu dia a dia, eu não conheço assim, não me vem à cabeça uma pessoa que eu conheça e que eu digo, mesmo fisicamente, que eu me identifico mesmo com ela, com a Hum, mentalidade dessa pessoa, e com as hum, conversas. hum. Porque eu acho que a maior parte das pessoas tem uma conversa muito banal, digamos assim, muito que não Futebol é e Big muito Brother? futebol, sei lá, séries, filmes, estás a ver? Tipo, Yeah, esse yeah. tipo de Ou cenas. seja, pensas E eu que não, essas conversas não não te conheço, estão a construir. É isso que estás a dizer. exato, não me estão a desenvolver, estás a ver? Então, é Ok. só um entretenimento, não me estão a desenvolver. Eu tipo, sou uma pessoa que não, tipo, não gosto de entretenimento quase, estás a ver? Não vejo séries, É isso, filmes, é esse isso. tipo de cenas. Yeah. Então, pá, eu acho que isto foi uma oportunidade e nesse dia enviei um e-mail Isso. sem a expectativa, porque eu sei que neste momento não sou ninguém, digamos assim, que possa Mas és um jovem com grande, estás a ver? vontade, és um jovem com vontade, não é? Não. O que Sim, importa é neste isso. momento é isso. Neste momento é isso. Ou seja, todos começamos do zero, não é? De E o que algum importa lado, é yeah. vontade e mindset. E é isso. Esta comunidade tem que ser feita de jovens e tem que ser feita que querem evoluir, que estão a crescer, que estão muito jovens, estão no início da carreira, e pessoas mais experientes também para os ajudarem. Mas há uma coisa que tu vais encontrar, seja nos jovens, seja nas pessoas experientes, tu vais encontrar essa cena de pensarem da mesma forma. Esse é o grande objetivo, não é? E eu acho que tu vais encontrar isso no Quinto Império, sem dúvida.
Não vais, Sim. e vais ver que flui a conversa, falam dos mesmos temas, falam do interesse, mas como é que eu fico melhor, e como é que eu não sei o que mais, e tu vais acumulando conhecimento, e vais acumulando experiência, em qualquer área, como é que eu fico melhor em relacionamentos, como é que eu fico melhor em lidar com estas situações, como é que eu fico melhor na minha cena profissional, não tenho dúvidas, Paulo. Vamos nessa, Yeah. vamos te enviar o convite, Espero que sim. vamos te enviar o Obrigado. convite, para tu estás aí com o pessoal e evoluires e cresceres como queres. Vamos lá então. Tá ok. Muito obrigado. Tudo bom? Um Obrigado, abraço. eu. Estamos em Tudo contato. bom, tudo bom. Tchau. Tchau. E temos aqui o Alexandre. Então, Alexandre, tudo bem? Olá, Miguel, tudo bem? Contigo também? É um prazer ter-te aqui, está tudo. Prazer é meu, obrigado. Então, Agradecer-te. falar aqui com uma pessoa mais da minha idade, também já vai fazer falta. Já sou mais velho, eu já sou velho. É um Pronto. pouquinho, és um pouquinho mais velho que eu. Também. Mas pouco, 46 anos. Estás na mesma fase da vida que eu estou, pai de 2 filhos adolescentes, não é? 16 e 17. Isso. Quase 18, o mais velho já. Olha, exatamente. Eu tenho mais um filho, mas é muito parecido. Eu tenho um com 16 e um que fez agora 18. Certo. Muito bem. E então, Alexandre, já mais experiência, 46 anos. Isso. Olha, deixa-me, se me permitires, começar Claro. por agradecer-te a tua disponibilidade, não é? É um prazer. E o teu tempo, porque é das coisas mais preciosas também, então De toda a agradecer por gente, isso. não é? Exato. E também felicitar-te, não é? Pelo teu sucesso. Não só o mais óbvio, não é? Talvez que seja o teu sucesso empresarial, mas principalmente pela tua família e pelos teus valores éticos. Obrigado. E pronto, e em relação aqui a este projeto do Quinto Império também, muito interessante. Pelo que conheço, identifico-me bastante e acho super positivo. Uma ideia super interessante. Okay? Muito bem. Deixa-me só falar um bocado aqui Força. da tua situação. Tu és uma pessoa já com muita experiência, não é? Já Sim. não estamos a falar de um jovem de 20 anos. Doutorado em informática no técnico. Estou neste momento ainda a frequentar, ainda não terminei. Estás doutorando, desculpa, eu é que li mal. Licença, ou seja, continuas a estudar, não é? Isso. É isso? Esse é o É mindset. isso. Licenciatura e mestrado em informática pela FCUL, não sei se é assim que se diz. É isso. E já fizeste MBAs na Católica e na Nova, não é? Isso. Vários negócios, portanto já tiveste várias experiências no business, correto? Sabes Sim. como é difícil business. Exato. Neste momento já sabes que a coisa mais difícil de fazer é business, não é? Sem dúvida. E então o mais relevante é no setor imobiliário. Estás envolvido nesta área do imobiliário. Sim, já há alguns anos e pronto, como tem corrido bastante bem. Muito bem. É o que é no que estou mais envolvido porque é o que corre melhor também, não é? E então, Lógico. Mas tens um background profissional em informática e fizeste carreira corporativa, ou seja, trabalhar numa empresa, ir evoluindo numa empresa, não é? Exatamente, isso mesmo. Foi exatamente esse. Fizeste muitos anos isso? Ainda fiz uns 15 anos, 16, até aos 36, 37 por aí. Depois houve ali uma altura em que houve um overlap maior, não é? Em que os meus negócios já requeriam mais de mim, então houve ali um overlap até que eu Ok. mesmo. Deixa-me perguntar-te uma coisa, Alexandre. Fizeste então os negócios no segundo turno, é isso? Sim, fiz vários negócios no segundo turno, sim. Muito bem. Não, isto é importante ouvir. O pessoal pensa, vou deixar de trabalhar, não sei quem, não sei o que mais, estás a perceber? Não, eu diria que, embora eu possa dizer que gosto de correr alguns riscos e de fazer e de experimentar muitas coisas diferentes, eu tento ser cauteloso, não é? Ninguém gosta de perder, como se costuma dizer, embora eu perca imensas vezes, não é? Isso está em causa. Mas faço as coisas com alguma ponderação e sempre tendo em conta a necessidade e o objetivo de ter alguma estabilidade a nível familiar, financeiro, etc. Sim, tu já tens muita responsabilidade, 2 filhos, não é? Isso. Ou seja, eles têm que comer. Sim. E então é diferente fazer negócio aos 20 de fazer negócio aos 30, principalmente se tiveres filhos. O nível de cautela tem que ser diferente, tem que ser com muito mais responsabilidade, não é? Concordo, sim. É. Portanto, tu com 46 anos ainda pensas em ir para os Estados Unidos. Eu adoro isto, porque adoro esta cena. É assim, eu não quero, pronto, agora se calhar não quero alongar muito, não é? Mas eu sempre apostei em estar em Portugal, ok? Embora conseguisse ver à minha volta o que é que estava a fazer e era quase um contrassenso, não é? Mas talvez eu seja da altura em que Portugal estava a evoluir um bocadinho. Ia mais lento que os outros, mas eu via que estava a evoluir. Mas houve uma altura em que então eu postei as fichas todas cá, não é? Porque eu tive, como deves calcular, não é? Ser formado em informática, na época que eu fui, tive imensas oportunidades para sair do país,
excelentes oportunidades, não é? Completamente. Excelentes oportunidades. E, portanto, até porque eu trabalhava em empresas portuguesas, mas com um pendor internacional. Portanto, eu viajei pelo mundo, por vários países, e tive empresas que eram joint ventures com empresas lá fora. Portanto, tive muitas oportunidades, pronto. Mas pronto, Portugal ia devagarinho, mas eu gostava disto e então eu ia devagarinho com Portugal. Mas depois deixou de ir devagarinho e começou a não ir. E agora está a regredir. Agora não está a ter muita piada, digo eu. Mas este mindset de com 46 anos, bem estabelecido, tu dizes assim, com família já numa fase, os teus filhos daqui a bocado saem de casa, não é? Sim, posso-te contar um bocadinho sobre isso também, se quiseres, porque eu acho que é interessante, até para mim como pai, não é? É mais interessante ainda. Mas o meu filho tem 17 anos, mas daqui a 15 dias, né, vai fazer 18, não é? E como tu costumas dizer, não é, Miguel, já tirou o bilhete. Ele em agosto vai para os Estados Unidos. Let's go. Vais ter filho rico. E, portanto, vai para os Estados Unidos estudar, não é? Por mérito dele. Conseguiu ir por mérito dele. Ele conseguiu o visto de estudante. Ele tem uma bolsa por ser desportista. Boa. Okay? Ténis? Não, é futebol mesmo. Mesmo futebol? É. Muito bom, parabéns. É menos comum, mas é super. Mas ele teve que se mexer para fazer isso. Pois, claro. Não só ser jogar futebol, mas fazer candidaturas, tentar. Sim, claro. E só até ele estar no futebol porque quis, não foi uma cena que eu fosse lá, não, ele quis e arranjou, era bem miúdo e arranjou lá os esquemas dele para ir e para conciliar com a escola e pronto, foi a cena dele. E curiosamente acabou por dar resultados para além do esperado, não é? Que é o que acontece quase sempre, digamos. É o que acontece quase sempre. Mas acabou por ter a bolsa por causa disso. Espetacular, parabéns. Então já tens o filho bem alinhado, também deve ter a ver com a influência da família, não é? Há sempre uma tentativa, não é? Uma sempre tentativa de os tornar mais autónomos. Não é? Eu posso dar outro exemplo muito breve também, mas a minha filha tem 16 anos, não é? E, por exemplo, o Rodrigo, o meu filho, tem carta desde os 16 anos, aquela carta dos carros mais pequenos. É isso. E a Matilde também já está a tirar, portanto, que é para eles terem autonomia e perceberem que as dificuldades das... Acho que concordo completamente. Já sabes o que é, não é? Não estou a dizer nada. Sim, eu concordo a 100%. Eu acho que, mas é fixe falarmos disto, o pessoal saber que eu, por exemplo, os meus filhos a partir dos 10 anos têm a sua carteira. Para aprender dinheiro, gera dinheiro. Pago-lhes juros se eles quiserem investir, faço assim esse tipo de brincadeiras para eles aprenderem. Também fiz muito assim. Porque não podemos chegar a um puto de 20 anos e dizer agora vais gerir dinheiro. Não pode ser aos 20 anos, tem que ser antes, não é? Mas eu diria que um dos desafios enquanto pai, não é? É que nós queremos sempre o melhor para os miúdos, não é? É mais forte que nós, não é? Claro. Mas nós não é, o melhor às vezes é uma falácia. Nós temos que lhe dar alguns desafios e ferramentas, porque se dermos só o resultado... Não. Nós temos que fazer com que eles possam construir capital humano. É o que eu acho. Isso. Sem dúvida. E também há uma coisa religiosa nisto, que é... O pessoal diz, se Deus é tão bom, porquê é que não nos dá tudo e não é tudo perfeito? Eu diria a mesma coisa. Eu também ao meu filho não daria tudo e eu posso dar tudo ao meu filho. Tudo que há no mundo. Não há uma coisa que eu não possa comprar. Não é? Mas não é isso que eu quero para o meu filho. Exatamente. Eu quero é que ele se desenvolva, cresça, evolua e seja um ser humano incrível. Isso é o que eu quero. Exatamente. Que é uma coisa distinta de ter tudo. Percebes? Uma coisa distinta de ter tudo materialmente, não é? Porque, por exemplo, tu agora disseste isso, Miguel, e é muito interessante, disseste, eu posso lhe dar tudo, não é? Tudo materialmente. Tudo materialmente. Porque sem ser materialmente não é tão fácil, não é? Não é. Os teus filhos agora, pronto, um já é adulto, provavelmente tem 18 anos, não é? E tu às vezes falas disso, por isso é que eu vou falar, não é? Que até uso o exemplo que estavas que teu filho arranjasse uma companheira portuguesa, não é? Eu gostava. Mas eu não sou eu que mando, atenção. Isso. Não é essa parte que é importante ser portuguesa, não era isso que eu queria chegar. Mas pronto, mas para mim era importante. Isso. Sim. Mas há certas características, certas coisas que tu preferias e que te faz mais sentido na tua visão do mundo, e essas coisas tu quase não consegues dar. Podes tentar influenciar, ou ensinar, ou dar as ferramentas, mas não consegues resolver isso, não é? Não. Portanto, não vale a pena estarmos com a pretensão de sabemos resolver tudo, não é? Não, nós temos é que, eu acho que é isso, encaminhar, dar a formação e depois eles que fazem as suas próprias escolhas. Mas funciona. Ok. Eu acho que não vai funcionar para toda a gente, como é natural, nem para todos os miúdos, mas se reparares, o sucesso, há um montão de estudos feitos sobre porque é que as crianças têm sucesso ou não quando são adultas. E o único fator que é comum em todas as situações e que não há dúvidas nenhumas é a família. Família é a coisa mais importante. Okay. Não há nada mais importante que a família. Isto já é estudado há 100 anos.
Okay. Portanto, quem tiver uma família assim, boa, não sei o que mais, olha, tem que agradecer muito e ter muito respeito, porque também teve muita sorte, a sorte bruta, vamos chamar assim. Mas continuando a falar aqui sobre aquilo que estava a dizer, que era, para nós também não nos alongarmos, temos aqui pessoal à espera, que é o seguinte, o pessoal diz, Miguel, mas tem 40 anos, achas que é tarde para iniciar um negócio? A vida de um executivo começa aos 40 anos, o pessoal tem que perceber esta cena. O dia de começo é aos 40 anos e começa a tua vida onde vais começar a produzir rentabilidade. Tens dos 40 anos até aos 60 com um bué de energia para fazer as cenas. Não concordas? Eu concordo e até posso acrescentar alguma coisa daquilo que eu vejo, que é... se calhar vou parecer, não sei, mas eu vou dizer na mesma. Mas tens alguma coisa melhor para fazer? Não, também é isso. Também é divertido, não é? Também é divertido. Mas tu tens hoje... Alexandre, tu hoje tens muita mais capacidade do que tinhas quando tinhas 20. Claro, não é verdade? Claro que sim. És uma pessoa incrivelmente muito mais qualificada. Não, isso não há comparação em termos de capacidade. E Exato. digo isto com toda a modéstia. Lógico. Repara, mas não há. se empreender é competir, quanto mais capacidade tiveres de competir, mais possibilidade tens de sucesso. Então somos como isso. Sem dúvida. Não há dúvida nenhuma. Com toda a humildade, mas não há dúvida nenhuma. Portanto, eu acho que é continuar a aprender, continuar a evoluir. Mas tu, a fazer o doutoramento de informática, provavelmente depois de terminares o doutoramento, deves ter zero dificuldades em conseguir arranjar um visto para os Estados Unidos. Sim. Eu creio que até agora já tinha zero dificuldade, mas pronto. Exato. Exatamente. Mas com o doutoramento é quase impossível ser negado na área de informática e tudo. Sim, isso foi uma das razões também que me levou, que eu quando comecei a ver as coisas dos Estados Unidos, também influenciado pelo meu filho, né? Comecei a ver também, e disse assim, olha, isto com um doutoramento nem preciso pensar em mais nada. E como é uma coisa que eu até nem me importo fazer, que até tinha algum gosto em fazer. Isso. E então... Espetacular. Portanto, já tiveste várias experiências de negócios, só para o pessoal saber, agricultura, desenvolvimento de software, oficina automóvel, ou seja, muitas áreas diferentes, não é? E até já começaste agora a dar aulas no técnico, não é? Sim. É muita experiência profissional. Uma experiência espetacular, deixa-me dizer-te. E eu acho que tu realmente, Alexandre, com esta experiência toda, serás um elemento para ajudar esta juventude toda que está a entrar, encaminhar. Alguém tem que ser o pai desta juventude, percebes? E temos que ser nós os mais velhos, estás a ver? Sim. Esta é a realidade. Ou seja, eu acho que pessoas como nós, que já estão numa fase mais avançada de vida, temos que ter cabeça, porque nós temos que servir muito dentro da instituição, dentro deste grupo. Ou seja, e não custa muito, gastamos se calhar meia hora por dia, ajudamos alguns jovens, encaminhamos, e eu acho que vai ser gratificante. E também vamos acabar por nos ajudar nós próprios, já sabes como é que é. Sim, sem dúvida. Houve uma coisa que não pus aí na minha experiência, mas posso dizer que eu faço parte do PQP também, não é? Ou tento, pelo menos, ajudar. Exato. Identificaste com a ideia? Sim, principalmente com a ideia de mudança, ou seja, realmente, quer dizer, há lá coisas que eu acho menos ou mais importantes, não é? Mas a ideia de mudança faz todo sentido e é uma oportunidade de ver pessoas que pensam dessa forma, juntarem-se e fazer alguma coisa. Portanto, e pronto, e o Quinto Império é com esse sentido também, não é? É um sentido de, como tu costumas dizer, os conhecimentos, e faz todo sentido, e é uma coisa que é bastante estimulante, mas é muito... Há uma característica do Quinto Império que eu valorizo muito, que é a meritocracia, e portanto... é a palavra mais importante. Como tu dizes, ajudar, e os mais novos, e contribuir para a sociedade, com certeza, e para os valores que eu prezo e que eu valorizo, mas isto tem que ser na base da meritocracia, porque os incentivos têm que estar alinhados, isso é que faz sentido. Muito bem, Alexandre, vamos-te mandar o convite, espero te ver lá, contribuir, aprender, usufruir, e vou passar para mais um jovem de 22 anos. Força, Miguel. Muito obrigado. Tudo a correr bem. É um prazer. Let's go. Super fixe aqui com o Alexandre. Nós precisamos de gente adulta, gente com experiência, gente que já formou filhos também. E temos aqui o Pedro, 22 aninhos. Então, Pedro, let's go! Boa tarde, tudo bem, Miguel? Está tudo, e contigo? Também. Olha, ainda és uma criancinha, não é? Não leves a mal. Mas já iniciaste o mundo de trabalho na construção civil. É verdade, com o meu pai. Primeiro trabalho. Mas o que é que fazias? Fazias alguma coisa física? Basicamente tudo, como é que é de explicar? Por exemplo, fazer massa, levar os tijolos, levar a areia. É difícil, meu. Aquilo cansa para caramba, trabalho de meu. servente. Fazer o trabalho de servente do chega misto é difícil. Basicamente era isso que eu fazia.
Até começar a ganhar experiência e ir subindo. Let's go! Depois aí é que começou a dar mais vontade de trabalhar, porque se aquele tempo Ai, estava só lá a exato, ajudar, não. estavas a ser obrigado pelo teu pai, que fez muito bem te obrigar. Por acaso não foi obrigação dele, Ah, não? foi com 14, 15 anos, eu senti mesmo a vontade de querer ter o meu próprio dinheiro para começar a fazer as minhas coisas. Ok, E falei com o meu pai e ele apresentou-me essa solução, porque não tinha outro sítio para trabalhar com 14, 15 anos. lógico, Então, lógico. Não, ele apresentou-me ou seja, já essa sentias a solução necessidade de ter dinheiro. É isso. de ter Quero dinheiro. a minha independência, quero a minha liberdade financeira. Basicamente era isso que eu queria. Yeah, Pronto, depois comecei a espetacular. trabalhar com ele e depois fiquei até aos 17 anos, mais ou menos, 18, até depois ter a minha primeira experiência no mercado de trabalho aqui em Portugal. Ok. Fiquei cerca de 5 meses, mais ou menos, 5, 6 meses. Fazer o quê? E basicamente eu trabalhava no armazém. Eu levava, também era só organizar o armazém, levar o Ok, material que necessitavam, descarregar muito bem. caminhões. Ok, ok, ok. E, Muito e bem. depois teve um dia nesse armazém que foi quando meio que virou a chave e eu comecei a Ok. pensar no que é que eu haveria de fazer da minha vida. Porquê é Que que foi virou a chave? O que é que aconteceu? basicamente apareceu um senhor que já devia ter se calhar uns 50 e poucos anos, mais ou menos, Ok. e esse senhor perguntou-me o que é que eu estava a fazer na empresa. E eu não soube responder, na verdade, só disse que Hum, queria trabalho. E ele disse-me assim: "Pedro, tens um rapaz novo, porque é que tu não sais daqui e tentas arranjar alguma coisa? Porque olha, eu tenho 50, acho que era 57 anos", que ele disse, "e se uhum. eu sair daqui ou se tiver azar de ser despedido, eu não consigo arranjar trabalho em mais lado nenhum". E eu fiquei a refletir bastante aquilo ficou mesmo na minha cabeça, pesava-me. E, e depois, mais tarde, tive a oportunidade de sair de Portugal para ir trabalhar para a Irlanda, que foi onde eu vi que realmente o ordenado de Portugal e o ordenado da Irlanda não tem nada a ver, até é mesmo o próprio estilo de vida dos irlandeses. Hum. Sabes que em Completamente 1990, Portugal, nos anos 90, Portugal era, a economia era mais ou menos igual, em igual à termos da Irlanda. é. Só que eles escolheram a liberdade, nós escolhemos o comunismo. É uma coisa distinta. E então tu notaste essa diferença. Tu dizes, fogo, estes gajos aqui trabalham o mesmo ou menos e ganham muito mais dinheiro. Foi isso que sentiste? Basicamente era isso que eu sentia e a qualidade de vida também de lá, porque eu tinha aquela porque o pessoal diz muito isso, que tu vais para a Irlanda, tu ganhas mais dinheiro, mas as coisas lá são mais caras. E na Hum. verdade eu não senti muito isso, honestamente. Em comparação com Portugal, eu não reparei que a discrepância de valores ou até mesmo Sim, do sim. próprio custo de vida fosse muito, muito grande. Claro, ou seja, eu acho que vai ser mais caro se fores, por exemplo, cortar o cabelo, porque as pessoas lá ganham muito mais dinheiro. Exato, Ou seja, exato. como aqui nos Estados Unidos, se fores cortar o cabelo vai ser muito mais caro, porque este gajo não ganha 1000 euros, este gajo ganha 5 ou 6 mil dólares, não é? Ou seja, mas a comida, as televisões, os carros, essas cenas custam igual. Essa é a realidade. Praticamente o mesmo. Praticamente E o o, mesmo, e o não ordenado é completamente diferente. Eu às é? vezes eu ficava a brincar com o meu pai, porque Uhum, eu, na carrinha, que nós trabalhávamos em várias zonas da Irlanda a montar tendas, isso. então eu no tempo de viagem, que era mais ou menos às vezes 3, 4 horas de viagem, eu fazia mais que o ordenado mínimo por dia, que uma pessoa recebe por dia, só nas viagens. Ou Ou seja, seja, tu, eu tu sentado sem parado já fazer nada, ganhavas. mais, exato. Eu ficava parvo com isso. Eu fiquei, isto não é possível, eu não Yeah, acredito. Até exato. começar Foi, realmente até receber o meu primeiro ordenado da semana, que lá é pago à semana, e eu não estava a acreditar que eu fiz mais que quase um mês de trabalho em Portugal com uma semana de trabalho. exato, Foi exato. incrível. Isso é top. É muito. Para um jovem de 28, 22 anos já tens muita experiência filosófica. Essas coisas marcantes, estás a ver? Eu acho que são importantes para a vida. É isso que nos E a marca, própria não é? experiência foi bastante bom, porque basicamente eu não tinha aquelas condições que até a minha mãe, acho que estou mais para os meus pais do que para mim propriamente, Uhum. porque a minha mãe sabia das condições, mais ou menos as condições que eu tinha lá, e ela não Sim. acreditava que eu ia deixar o que eu tinha aqui para ir para lá, para a Irlanda. Pois. E depois, ficaste na Irlanda e depois voltaste para Portugal? Voltei para Portugal para voltar com o meu pai, mas dessa vez realmente fazer alguma coisa, fazer acontecer, Ok, realmente avançar com a empresa, começar a meter pessoas a trabalhar. ok. Então, como consegui juntar até que algum dinheiro na Irlanda, eu Aham, falei com o meu pai, voltei para Portugal,
Fiquei cerca de 6 meses, 5 meses na Irlanda, voltei para Portugal e começámos o negócio. Assim que cheguei lá no dia seguinte já estava a trabalhar com ele. Começámos a investir logo em ferramentas um pouco melhor para tentar realmente alavancar o negócio. Pronto, a parte dos recursos humanos foi a parte mais difícil que eu vi que ia ter logo mais dificuldade e que até hoje tenho bastante dificuldade. Então tivemos que arranjar outras soluções. Isso. E depois foi quando eu cheguei para tratar das coisas que tinha tratado, dos recibos verdes, etc. Eu cheguei lá para tratar das coisas, eu vi que realmente que eu não sabia nada daquilo, nada, bola. Eu cheguei lá e eu fiquei a olhar para a mulher, mas o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar? Isso. Entretanto, também nessa altura, que acaba por chegar ao ponto de como é que eu conheci o próprio CDK e até o Miguel, foi porque eu acabei por usar algum dinheiro para investir na empresa e outro acabei por arrebentar em coisas completamente fúteis. E eu cheguei a um ponto em que eu vi que eu não estava instruído tanto para ter uma empresa, tanto para saber gerir dinheiro ou até pessoas. E eu procurei pelo YouTube empreender em Portugal, algo assim do género, e apareceu-me um vídeo do Miguel. E foi quando eu comecei a consumir aquele conteúdo de forma caótica mesmo. Eu fazia séries daquilo e assim acabei por conhecer a CDK e identificar-me bastante, porque realmente era um pensamento completamente diferente do que estava habituado. A forma como falavam, como bastante simples, que eu conseguia compreender tudo e sentia a necessidade de querer aprender, porque às vezes ficavam em pontos que eu não sabia o que é que estavam a falar, e eu procurava e começava-me a aprofundar daquilo, a consumir livros, etc. E Muito hoje bem. estamos aqui. Estamos aqui, ainda estás no princípio, mas estás com o mindset de partir todo, não tenho dúvidas. Portanto, tu agora estás a desenvolver um pequeno negócio de pesca, é isso? É Exato. uma coisa diferente. Diferente, Um exato. muito Por acaso eu diferente. também nunca vi, por isso é que eu estou a achar incrível mesmo a ter a própria experiência. Mas estás a aprender, Porque não é? Estás a aprender um exato, montão de coisas diferentes, não é? exato. O meu primeiro negócio foi de frangos, imagina. Na verdade, o meu primeiro negócio de ter assim contacto com as pessoas foi comprar roupa e tentar revender e não correu Toda a nada bem, gente, perdi toda a gente perdi fez dinheiro, isso. Toda a gente bastante dinheiro. começou a comprar roupa. Podes estar descansado. Eu também comecei o meu primeiro negócio com 15 anos, era vender roupa. Pois, eu também foi mais ou menos 15 a 6 anos, eu comprei umas roupas assim na altura que era de marca, depois eu comprei com uma pessoa, aquilo era tudo falso, perdi dinheiro e É, paguei como se fosse original. exato. Vender roupa falsa é normal. Muito bem, muito bem. Olha, eu acho que é isto mesmo que nós precisamos. Mindset certo. Tu então, no Quinto Império, o teu objetivo é cresceres, contribuires com dedicação e vontade para evoluir. É o perfeito. Vais encontrar muita gente com o teu mindset, vais aprender muitas coisas, não é? Vais poder ajudar outras pessoas. Tu és exatamente o tipo de pessoas que nós precisamos, por isso vou-te enviar o convite, Pedro. Vamos nessa. Muito Vamos lá? obrigado. Vai Bora. demorar. Isto é um processo de décadas, mas vocês, imagina, se nós começarmos o Quinto Império agora, nós daqui a 10 anos já devemos estar a partir tudo. Deve estar muita gente já a partir tudo. O Quinto Império partir tudo é vocês partirem tudo. Vocês terem sucesso, vocês evoluírem, vocês fazerem coisas top em qualquer ponto do mundo. Este é partir tudo. Vamos nessa? Exato. Bora. Muito obrigado, Miguel. Prazer, Tudo bom. Pedro. Tudo bom? Prazer. Está bem. Deus. Tchau. Tchau. Muito bem. Espetacular aqui com o Pedro. Vocês viram? Vocês já estão a ficar acostumados. O conteúdo está a ser assim. O pessoal pensa todo da mesma forma. Gosto desta cena. Gostei daqui do Pedro, da forma como ele diz: eu fui aprender, eu não sabia e eu tive estas experiências. Que mais? Isto é sempre a mesma conversa, meu. Nós agora precisamos é dar o conteúdo destas pessoas, dar-lhes os connects, pô-los todos juntos e vocês vão ver o que é que vai acontecer. O potencial do Quinto Império é o potencial da sua comunidade. Isto é o que eu tenho dito. É o que eu tenho dito. Muito contente. Gosto de fazer isto. Vamos ao nosso Francisco, 19 anos. Francisco, é 19 anos? É verdade, sim, senhora. É mesmo. É isso. Fogo. Marco de Ainda Canaveses. Exatamente. Aqui do Porto. Exato. Conheço bem Marco de Canaveses. É uma zona que eu conheço por razões pessoais. Portanto, tu já começaste a empreender aos 17 anos. O que é que começaste a fazer? É assim, aos 17 anos o primeiro contacto que eu tive com algum tipo de negócio era algo que hoje em dia já é algo relativamente banal e normal, que era na altura era o dropshipping.
Isso. Hoje em dia existe grande demanda e também pessoas a enriquecer e a fazer grandes Exato. conquistas com isso. Mas na altura eu tive logo entraves porque não tinha idade mínima para ter conta ou conseguir criar alguma loja para ter qualquer tipo de rendimento. Ou Exato. seja, criei páginas, site, tudo desenvolvido por mim, não é? Aquilo que um empreendedor tem que fazer, que é um pouco de tudo no Isso. início. Uhum. Mas pronto, rapidamente não consegui avançar a fundo porque não conseguia vender, porque não conseguia receber pagamentos, não conseguia estar ativo no mercado. Então foi esse o meu primeiro contacto, mas que antes disso começou por um desenvolvimento pessoal que acabou por surgir, salvo erro, algum tipo de término de relação ou por não estar a conseguir conquistar algo, acho que a nível amoroso, não estava contente, mesmo a nível pessoal e de resultados na altura no secundário não estava contente, e comecei na altura um hábito que para mim nunca fez parte da minha vida nem da minha infância, que até tens falado no teu podcast, que é o hábito da leitura, que nas escolas os jovens não têm essa propensão a começar a ler, e na altura eu comecei com um livro que é O Homem Mais Rico da Babilónia, que até ao dia de hoje me marcou, por ser o meu primeiro livro e mudou o meu mindset, e a partir desse dia começou todo um desenvolvimento pessoal, quer fosse a nível mental, psicológico, quer fosse a nível físico, porque sentia que tinha que ter aqui toda uma ligação para conseguir alcançar tudo aquilo que eu tenho como objetivos, tinha e ainda tenho, até porque eu tenho objetivos já definidos desde essa altura, que ainda estou a lutar por eles hoje. Para dar aqui algum contexto, já vim de uma família com empreendedores, os meus pais sempre tiveram negócios próprios, então eu acredito que também ao crescer neste meio fez com que eu lutasse por isso e tivesse essa ambição, porque sempre havia aqueles que são os meus ídolos e aquelas pessoas por quem eu idolatro, correto? E começaram a ter este fim em mim. O meu pai no sentido da construção e eles tiveram também na restauração. A minha mãe no retalho. Ambos até ao dia de hoje têm tido sucesso dentro das suas carreiras, o que também a mim me dá alguma base e flexibilidade. Se algum dia falhar, tenho sempre alguém que me vai acabar por apoiar e sustentar. E deves aproveitar isso ao máximo possível. Mas repara, tu pareces já um jovem mais velho a falar, ainda tens 19 anos. Aí, diz aqui, estou-me a melhorar e o cara diz que eu gosto dessa cena. E é isso que eu sinto nos dias de hoje, que me tem criado aqui algum atrito a nível de desenvolvimento, porque não consigo encontrar pessoas, neste caso na minha faixa etária, que consigam acompanhar, tenham o mesmo objetivo, as mesmas ambições, que procurem aquilo que eu procuro. Exato. E o que eu posso dizer é que há muitos, eles estão espalhados. Exato. Mas nós aqui no Quinto Império só nesta sessão já tive aqui a entrevistar pessoas absolutamente incríveis a pensar exatamente da mesma forma que tu, nem tirada nem ideia. Tu vais ver quando começares a falar com eles, vais ver que a gente pensa igual. Ou seja, nós só temos é que nos reunir. Exato, e era esse um dos grandes valores que eu consigo ver aqui, que é conseguir entrar num sítio onde eu me enquadro, onde eu se me sinto bem e as pessoas me ouvem, porque até é difícil também, eu posso estar com empreendedores, mas que já podem ter 30 anos, 35, 40 anos, mas eles nunca, se calhar, vão dar o mesmo valor a um jovem de 19 anos, porque vão dizer que a experiência é o que conta mais, que eu ainda não vivi nada, mas se calhar eu acho, e sim, também porque faço por isso, para conseguir também conseguir acrescentar valor aos outros, quer seja a nível de desenvolvimento, quer seja a nível profissional, porque tenho 19 anos, ainda estou na faculdade. O que estás a estudar? Estou a estudar, mas já tive aqui uma fase. Estás a estudar? Gestão, sim. Tive uma fase que sentia que estava na faculdade, mas a faculdade não me estava a conseguir agregar o valor que eu pensei que me fosse entregar. Ou seja, sentia que estava a dispor demasiado, quer fosse de tempo, quer fosse a nível financeiro, de custos que pudesse ter, mas não me estava a entregar tudo aquilo que eu pensei. Então, o que é que eu tive que fazer? Pensei em desistir, em criar o meu próprio negócio na altura, porque sabia que tinha sempre o apoio da minha família, o que para mim era uma grande vantagem, e eu sei que é, e ao qual, claro, que fico grato por isso. Mas então, quando estive perto de desistir, caricato, conversei neste caso com um padre que é próximo de nós e com empresários. Todos eles me aconselharam a terminar, porque só me falta agora o último ano. Ou seja, acharam que não valia a pena terminar.
a desistir. Então o que eu fiz foi, para sentir que estou a arrumar de encontros com aquilo que eu procuro, para além da faculdade, arranjei um trabalho, neste caso ao fim de semana, e até há pouco tempo arranjei outro trabalho, ou seja, tinha 2 trabalhos, estava a estudar e ao mesmo tempo estou a desenvolver projetos pessoais, meus, já com o objetivo, durante a faculdade, e mesmo após a faculdade, conseguir lançar, conseguir começar a criar as minhas bases sem depender da faculdade. Ter aqui a licenciatura apenas como uma base, de uma segurança que possa ter eventualmente se falhar em tudo. Porque... Não, e também aprendes, ganhas experiência, tens disciplina. Eu acho que a faculdade tem as suas... Eu acho que dá para fazer faculdade e dá para fazer trabalho ao mesmo tempo. Sim, é isso. Eu senti que o custo de oportunidade de estar na faculdade, mas se conseguisse ter tudo isto ao mesmo tempo, compensaria na mesma estar na faculdade, desde que eu, claro, tenha as minhas responsabilidades, passo na mesma a todas as cadeiras, tenha na mesma boas notas, porque o objetivo tem que ser sempre esse, não é? Mas para além disso, precisei sempre de conseguir agregar valor ao meu dia-a-dia, à minha vida. Isso, ou seja, sentes sempre aquela vontade de eu tenho que estar a construir, eu tenho que estar a crescer, eu tenho que estar a evoluir, não é? Sempre. Isso é uma característica do empreendedor. O empreendedor não está sempre ansioso pelo amanhã, ansioso que eu tenho amanhã, tem que ser melhor, amanhã tem que ser mais forte, não é? Portanto, tu já começas a ter alguma experiência, não é? Porque estás a fazer atividades profissionais diferentes, estás a estudar, tá? Eu acho que estás no caminho certo. Estás no caminho certo, Francisco. Tu precisas agora conhecer pessoas e precisas de adquirir conhecimentos ao longo da tua vida. 19 anos é muito no princípio. Estás no mindset certo. Se te pusermos no sítio certo, vais ver como vai funcionar. Por isso, Francisco, para te mandar o convite, foi um prazer estar aqui contigo. Miguel, muito obrigado. E também foi sempre uma alavancagem para aumentar. Eu não referi, mas senti que nos teus podcasts, para além de quer fosse gestão, política, economia, aquilo que tu consegues agregar é aquela parte filosófica que nos mete a pensar, e sinto que isso existe já muitos canais de gestão, de finanças, mas essa parte é aquilo que mais me intriga e mais me liga, porque sinto que essa estimulação existe muito pouco e acho que é muito precisa para nós conseguirmos também desenvolver-nos, quer seja a ver ou ouvir. Eu acho que a filosofia e a forma de pensar é o princípio. Tens de ter essa base, e depois em cima dessa base vais construir tudo. Vamos nessa. Francisco, um abraço, fica bem. Obrigado, um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Temos aqui Ana Maria, finalmente uma mulher, Ana. Fogo. Olá. Oh, finalmente, eu vou dizer, eu já estava a ficar triste, lágrima no olho. É só homens até agora. Nenhuma outra mulher se inscreveu. Ainda não, és a primeira, portanto, bem-vinda, é um prazer ter-te aqui. Obrigada. Muito obrigada. Sou uma grande fã, espectadora assídua de todos os podcasts. Muito obrigada por todo o conhecimento partilhado. Obrigado, Ana. É um prazer contribuir e fazer com que o pessoal possa evoluir. Portanto, queres nos contar um bocadinho da tua experiência, Ana? Sim. Bora, vamos começar. Portanto, eu nasci nos arredores de Lisboa, onde vivi até aos 10 anos. Depois mudei-me para Óbidos, onde comecei a viver com os meus tios. Sempre fui boa aluna, everything by the book. Tinham grandes expectativas para mim, em termos académicos. E eu não tinha notas para ir para a medicina. E fiquei muito triste, desiludi-me e desiludi os outros à minha volta, mas entretanto, surgiu a oportunidade de estudar medicina chinesa. Portanto, foi a primeira formação que fiz, pós-secundário. Contudo, medicina chinesa, para 18 anos, eu estava a ficar muito outsider. Exato. Não tinha conversa para os meus amigos, a gente me achava meio maluca, e a licenciatura, aliás, como até não era reconhecida em Portugal, e portanto eu fiz os primeiros 2 anos a full time, e depois pensei, não, tenho que estudar outra coisa que me dê um reconhecimento, e portanto foi aí que comecei psicologia. Terminei as duas coisas em 2015, penso eu, exato, e fui para os cruzeiros. Fui trabalhar para os barcos como acupuntora e foi espetacular. Foste para os barcos? Que tipo de barcos? Desculpa. Cruzeiros. Aqueles barcos grandes, gigantes? Sim, Ok. E recrutam bastante em Portugal para o spa como acupuntora, porque a nossa formação é boa e como não é reconhecida em Portugal, há muita gente que alinha nisso. E foi espetacular. Aquilo que se fala aqui nos teus podcasts da mentalidade americana a trabalhar dentro de um cruzeiro é a mentalidade americana em esteroides.
Exato. Tu recebias, tinhas muitos americanos, clientes americanos? Sim, a maior Então parte. recebias muitas tips, então. Sim. Let's go! O salário era basicamente feito com tips, e era o que eu estava a falar anteriormente. Era espetacular porque foi a primeira vez na vida que percebi que aquilo que ganhava era proporcional ao esforço que punha. O mérito, não é? O mérito, exatamente. Yeah, E pronto, foi bastante duro, chorei todos os dias. Pois, porque não é fácil estar no meio do mar, não é? Não era só isso, era porque era muito quadrada, entre aspas, no sentido em que tinha feito tudo by the book, achava que era espetacular, tinha o rei na barriga, sempre fui boa aluna, e de repente chega-se a uma realidade que não é assim, isso não vale nada. Tudo aquilo que estudamos não vale nada, é performance. E foi um grande choque no início. A América tem essa cena, os americanos, meu... Eu quando já era muito rico e fui estudar filosofia com 30 anos, e eu estava aqui na América, os meus amigos eram assim, tu foste estudar? Eles não percebiam a ideia. Eu também fazia aquilo em part-time, mas eles, isto faz algum sentido? Então tu já és milionário, vais para a escola? Eles não percebiam a cena. Era muito giro. Foi isso. E então pronto, depois mas estava a dizer, tinha um único objetivo, que era conseguir aguentar o meu primeiro contrato, porque era uma questão de honra. Uma coisa de cada vez. Queria chegar até ao fim do primeiro contrato. E pronto, e assim foi. Aprendi o que tinha para aprender, voltei para Portugal e achei, não, eu não quero mais sair, aquilo foi muito duro, eu quero ficar em Portugal. Durou 4 meses. Não aguentei. Porque aquilo ficou dentro de ti. Exatamente. É um ritmo alucinante, é muita coisa. Então acabei por regressar para outra companhia. Fiz mais um contrato, só que entretanto no meu cruzeiro anterior, no meu contrato anterior, tinha conhecido o que é hoje o meu atual marido, e ele conseguiu trabalho primeiro em Macau, portanto ele veio à frente para Macau e eu consegui vir atrás. Vives em Macau então? Estou cá há 10 anos. Há 10 anos, ok. E então, pronto, vim para Macau, sou funcionária pública e foi aquilo que na minha carta de apresentação eu disse, funcionária pública há 10 anos, as pessoas pensam, existe muito preconceito, compreensível, e depois eu disse, ok, mas isso é só o superfície, porque eu fiz muita coisa nestes últimos 10 anos. Mas Ana, tu podes ser uma excelente funcionária pública. Sim, mas claro. Percebes o que eu quero dizer? Também, sim. Não é? O ambiente não é um ambiente que estimula a meritocracia. Claro. Mas eu conheço pessoas que são funcionários públicos e são excelentes a trabalhar. Mas aquilo tem que vir dentro deles. Esse é o problema. Não é? E a maior parte do pessoal, pronto, já sabes. Eu não vou explicar porque tu tens muita experiência. Exato. Pronto, eu continuo a trabalhar na área da medicina tradicional. Eu adoro aquilo que faço aqui. Mas pronto, eu fui mãe aos 27 anos, planeado, só que a maternidade traz uma grande crise de identidade, acredito, para grandes mulheres, para grande parte das mulheres. Isso. E de repente achei, a minha vida acabou. É e difícil. Comecei a ficar assim. E tenho gêmeas. Ainda pior. E então passei assim uma crise de identidade e pronto, lá está. Como fui sempre boa aluna e sempre gostei de estudar, portanto, tudo o que é académico sempre contribuiu para a minha autoestima. E pensei, não, tenho que voltar a estudar. E pronto, e foi aí, inscrevi-me no mestrado, fiz um mestrado em aconselhamento e psicoterapia, já aqui, e depois, como o conhecimento é como estes novelos, não é? Começa-se a puxar a ponta. Isso. E pronto, a seguir a esse fiz outro, em Relações Internacionais e Diplomacia, e pronto, e agora estou a candidatar-me a outra pós-graduação. Gosto mesmo muito de estudar, portanto, identifico-me imenso com tudo aquilo que é dito e por enquanto... Estás sempre a aprender, sempre a aprender. Sim, e assuntos diversos, e não tenho problema nenhum aliás, adoro entrar numa sala em que sou a que sei menos. Exato. Isso é super, isso é um mindset espetacular. E, por exemplo, mas continuando a falar só um bocadinho sobre esta parte da maternidade, eu acho que as mulheres são absolutamente incríveis. Eu sou sincero. Porque eu não sei como é que as mulheres fazem, sou sincero. Ou seja, ter filhos, porque assim, os filhos são para as mães, o pessoal pode dizer o que quiser. A minha mulher disse, a minha mulher, quando teve o primeiro filho, a minha mãe avisou logo, olha, só para avisar que os filhos são para as mães. Ou seja, porque há uma capacidade muito maior. Claro que o homem tem que contribuir o máximo possível, tem que estar envolvido, tem que ajudar o máximo possível, porque hoje não faz sentido nenhum aquela cena do antigamente, quando as mulheres estavam em casa. Se as mulheres estão a trabalhar, precisam de um apoio, realmente mais apoio até, porque eu nem sei como é que é possível trabalhar e ser mãe, não é? Claro que o pessoal pode ter ali os momentos de paragem, mas interfere muito, e deves ter sentido isso, interfere muito com a progressão da tua carreira, não é? Claro.
É uma E dificuldade muito grande. mentalmente não é é? muito complicada primeiro anos, portanto, eu sentia-me ainda mais do que bem a burra. É que não conseguia, a deprivação do sono é uma tortura. Isso, é uma É uma tortura. tortura. E pronto, e depois há essa sensação, porque principalmente agora, portanto, elas têm 7 anos, é completamente diferente, mas daqueles primeiros anos em que a dependência é total, é muito, e depois, pronto, nós podemos sair de casa, mas parece que parte do cérebro não consegue desligar, é impossível, e é Exato, bom que assim seja, não é? completamente. É a biologia a funcionar, não é? E é a coisa mais importante também, que é Exato, produzir a próxima geração, não é? exato. Nada vale a pena se não houver a próxima geração, não é? Portanto, Isso. também és investidor em bolsa, ou seja, já gostas Sim, do mercado do gosto. capital, não é? Onde Sim, usas as tuas poupanças e colocas, não é? exatamente. Acho muito bem. E então, o que é que tu gostas desta cena do Katy Perry, Ana? Para já, e ontem estive a ver as outras entrevistas e é espetacular ver de repente aquilo que estás sempre a falar, que é as pessoas com esta fome, esta garra e ver pessoas com o brilho nos olhos, que de facto no nosso dia a dia não é fácil e muitas vezes, pelo menos eu Nunca sofro isso. nunca foi. Exato. E, por É. exemplo, aquilo que disse, não é? Por exemplo, eu fui estudar e estes mestrados que eu fiz durante este período não servem rigorosamente nada para a minha carreira. Para a progressão da minha carreira, não contaram nada. E toda Isso. a gente me disse, mas porquê? Eu disse, porque eu quero. Sim, Porque é ficas para mim. melhor, ficas mais Exato. forte, ficas, não é? Exato. E Não é? pode não ser útil no sentido de conseguir tirar. É sempre útil. Acho que é sempre Exato, útil. conhecimento é sempre útil, exato, mas Yeah. estou a dizer a tirar. Lucros diretos, não é? Daquilo que estou a estudar hoje, mas amanhã isso pode vir e o conhecimento não Isso. ocupa lugar. E essa coisa que tu dizes dos brilhos nos olhos, eu quando era muito jovem, fui a primeira vez, não tinha condição económica nem nada, e fui à primeira feira. E então fui com uma pessoa que tinha uma empresa que na altura eu achava que era uma empresa grande, imagina, faturava tipo 5 milhões, para mim isso já era o fim do mundo, 5 milhões, tipo. E eu estava muito no início da minha carreira, e fui falar com os americanos, e depois chamou-me esse senhor mais velho, chamou-me e disse: Miguel, tenho que dizer uma coisa, tu foste falar com aquele gajo veio falar comigo e disse que tu tinhas fogo nos olhos, não é? Ou seja, que é aquela cena de tu vais conseguir, tu vais dar tudo, não é? Ou seja, e essa cena autoalimenta-se. Ou seja, se tu podes identificar com as pessoas, fazer um grupo, e mesmo que tu estás em Macau, se nós conseguimos na Ásia ter aí um grupo pessoal reúne-se de vez em quando com o mesmo mindset, eu acho que será espetacular e vai ser uma coisa que vai produzir progresso para toda a gente, é o que eu acho. Sim, acredito muito. E pronto, e depois o facto de também querer devolver alguma coisa, eu identifico muitíssimo com a ideia que tu costumas partilhar de que Portugal são mais os portugueses e não estamos a falar de limites geográficos, mas o que cada um de nós leva para o mundo e traz de volta, não é? Isso. E de alguma forma, pronto, eu não sou casada com um português, mas mesmo assim consigo, as minhas filhas falam português fluente, e consigo passar o máximo que consigo da Portugalidade. Já agora o teu marido de que nacionalidade é? Ele é holandês-espanhol. Mãe Ok. holandesa, pai espanhol. Portanto, ele também ainda tem uma cultura ibérica. Portanto, Uma ele fala cultura espanhol, ibérica, também ainda yes. tem um bocadinho, mas depois a holandesa não tem assim tanto a ver Não. com a nossa. Mas tem a sua qualidade, cuidado. Os Sim, holandeses sim, são sim. muito fortes. São, e tem uma capacidade de serem diretos que às vezes nós não temos, não é? Exato. Não há rodeios. Mas uma coisa muito importante nos portugueses foi sempre esta interação com o internacional, onde a cultura portuguesa é uma mistura de culturas. Nós somos um tipo de cultura que se adapta a qualquer país e um holandês não tanto. Ou seja, se reparares, o português começa logo a falar a língua de outra pessoa. É muito estranho, não é? Só os portugueses é que fazem isto. É super curioso. Mas Ana, foi um prazer ter-te aqui. Obrigado por seres a primeira mulher nestas entrevistas. Vai ser um prazer ver-te no Katy Perry e produzires valor para o pessoal e também usufruir. Nós vamos te enviar o convite, tá bom? Muito obrigada. Obrigado eu, Ana. Prazer muito grande. Até a próxima. Nossa primeira mulher, hein? Estamos na luta, estamos a conseguir. Mindset, percebem? Espetacular. Estou super contente. Vamos continuar aqui com o Emanuel. Oi. Então, Emanuel, está tudo? Está tudo. E por aí? Por aqui também, está quentinho, que é o que é importante. Não está frio. Aqui também já está a começar a aquecer, já. Pronto. Emanuel, 29 anos, natural de Chaves, com uma forte ligação familiar. Queres contar-nos um bocado da tua história?
Sim, eu acho que sou uma pessoa bastante ligada à família. Desde muito cedo percebi isso, porque ajudei sempre os meus pais, desde muito novo, principalmente o meu pai, porque ele trabalhava em vários ramos, desde a serralharia, de pistelaria, na parte de construção, por assim dizer, e agricultura também. E então era o funcionário chega-misto. Manuel, chega-misto. Isso, ainda hoje falei nisso. E depois, pronto, com o passar do tempo, o meu pai largava assim umas dicas do género: olha, tu vê lá se estudas, vê lá se tens mais oportunidades do que eu tive, se tens uma vida melhor do que nós temos. E na altura, como o miúdo que era, aquilo passava-me um bocado ao lado, mas com o passar do tempo fui percebendo que ele tinha bastante razão naquilo que ele dizia, e pronto, fui dando cada vez mais valor a esses ensinamentos que me davam. E sim, desde muito cedo que senti os valores da família, a importância Ou do seja, apoio. a família deu-te. A família revelou-se como a estrutura mais importante no teu futuro, no teu progresso, Sim, na tua sim, vida, sim, não é? sim. Ainda hoje eu, para tomar certas decisões, às vezes ainda consulto o meu E pai. fazes bem. Eu acho que E nem mesmo devias, não precisa ser às vezes, acho que pode ser sempre, meu. Ou sim, seja, a maior parte das vezes, sim. chegar a uma pessoa mais velha e, meu, perguntar, ainda por cima se for de graça, estás a perceber? Olha, o que é que achas disto? O que é que achas daquilo? O que é que achas? Perguntar a um amigo, ligar a um amigo. Não, eu sempre digo isso no podcast, meu, pergunta, pensa, reflete com calma. Quanto mais, não é? Eu acho que sim, é espetacular. Tu já trabalhaste, então, como disseste, nestas áreas diferentes, serralharia, pestelaria, agricultura, construção, chega-me isso, não é? Mas também já Yeah. emigraste e já trabalhaste no S restaurante na Suíça quando eras novinho, certo? Exatamente, exatamente. Tinha 17 O anos, que é que o aprendeste meu lá na tio Suíça? aprendi italiano, ao fim de 2 semanas Bom, já tiveste tinha em que Lugano? Lugano, yeah. Eu nasci lá, os meus pais foram imigrantes lá, no Ok, entanto, ok. ainda ainda nem sequer tinha 1 ano, tiveram que voltar. Ok, ok, ok. E depois o meu tio ofereceu-me então essa oportunidade, porque ele era gerente lá num restaurante, Ok. ofereceu-me essa oportunidade de trabalhar lá, e foi sem dúvida uma das experiências que eu levo para a vida, que é outro mundo, é completamente diferente de trabalhar num ritmo de lá. Também já trabalhei aqui no âmbito da restauração, e não tem nada a ver. Apanhei lá 3 festivais, um deles logo na primeira semana de trabalho, e chegava a fazer 12 horas por dia de trabalho, mas chegava no final do dia sempre tranquilo, principalmente no final do mês, que era quando. Exato. Aí ganhavas dinheiro, não é? Yeah. Portanto, depois acabaste por te licenciar em Engenharia Informática, não é? Que é uma área com muita saída, não é? Sim, sim. Ainda Ah, na- atualmente ainda é, não é? Ainda é, e quanto mais experiência uma pessoa tem, melhor, não é? Melhor. E ainda É. continuas, trabalhas 7 anos, trabalhaste 7 anos nessa área, ainda trabalhas? Ainda trabalho, sim. Ok. Neste momento tenho o meu próprio negócio, Ou seja, decidi abrir. continuas a trabalhar na Engenharia Uhum. Informática e tens o segundo turno para abrir o teu negócio, certo? Exatamente. Ou seja, Gosto, não, gosto. eu abri, abri mesmo a minha empresa, comecei a trabalhar por conta própria, Ok. basicamente a prestar os meus serviços, Ok, e ok. digamos que eu tenho 2 turnos, que é o turno da minha prestação de serviços Exato. e o outro turno da gestão da empresa, Lógico, tudo o lógico, que lógico, se lógico. possa E, fazer, e vais aprendendo um montão de coisas diferentes, não é? Neste caminho. todos os dias, Vais-te todos os dias. formando. Não, espetacular, estás no caminho certo. Portanto, formaste essa empresa agora o ano passado, não é? Yeah. Vai E queres. fazer 1 ano para a semana. Top, top. E então, tu queres então criar oportunidades na tua cidade, é engraçado, em Chaves. Yeah. É uma Yeah, cidade realmente com pouca oportunidade, não é? sim, 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 sim. Eu cheguei quando estava a trabalhar no Porto, no primeiro emprego que tive na minha Aham, área, isso. eu dava muitas boleias ao pessoal. Punha num grupo que Isso, nós isso. tínhamos, e ajudávamos, dávamos boleias, eu também apanhei algumas, e cheguei a apanhar bué pessoal que estava a estudar lá no Porto, na minha área.
E todos me diziam a mesma coisa já na altura, que ou saíam da cidade, e se fosse para sair, tinha que ser no Porto, para continuar no Porto, assim, e se não conseguissem conciliar lá, tiravam um bilhete para o estrangeiro, assim que possível. Isso, mas tu tens aqui uma oportunidade, Emanuel, deixa-me dizer que, por exemplo, eu tenho experiência nesta área. Lá na Prozis temos, sei lá, 120 developers e já fazemos software. O gestor de software é o nosso CEO, era o dono da empresa de software que eu comprei há 12 ou 13 anos. Imagina, só para teres a ideia de como o software é core no nosso negócio. Sim, nota-se, sem dúvida alguma, na evolução do site da Prozis, sem dúvida e o alguma, site é só, o que está por trás. E o site é só um esboço. É só cascata de tudo o que está lá atrás, que é absolutamente impressionante. Quem conhece a área e que sabe o que é por baixo do iceberg. Milhões e milhões de linhas de código. Milhões e milhões. Mas, por exemplo, uma coisa que nós reparamos é, tu tens uma oportunidade de, em Chaves, criar um hub com a tua empresa, onde pode haver muitos programadores que são bons programadores, mas não querem deixar a família, querem trabalhar na cidade, gostam da cidade e podes conseguir produzir valor dessa maneira. Eu acho que é uma boa estratégia. É essa a minha ideia também para o futuro. É dar oportunidades às pessoas que eu não tive aqui quando era mais novo. E essa cena também de missão, de servir, eu acho que tem muito a ver com aquela cena que eu digo que Quinto Império é. Porque é isso. O que é que te atrai no Quinto Império? É isso, sem dúvida alguma, poder servir e poder entregar valores à próxima geração, sem dúvida alguma, e ao mesmo tempo estar a adquirir e estar a beber da fonte de conhecimento diretamente das pessoas que já passaram pelas dores que eu estou a passar e que me podem ajudar a ultrapassar, sem dúvida alguma, estes obstáculos que acho que, em parte, alguns são muito parecidos entre outros negócios e assim. Sem e depois, dúvida. lá está. A falta de socialidade, digamos, que eu tenho no dia-a-dia, nestes últimos tempos. Não deve existir também muita gente com o teu mindset em Chaves, não é? Como é natural. Se não existe nas mais grandes difícil cidades, de encontrar, sim. é mais muito difícil mais em difícil Chaves, de encontrar. Sim. Mas, Emanuel, vais encontrar muita gente assim no Quinto Império, podes estar descansado. Por isso, vemos aí no Quinto Império. Obrigado pelo teu testemunho e pelo te apresentares e vai ser um prazer interagir contigo. Obrigado, e um prazer. É um prazer é meu. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Quinto Império. Espetacular, Chaves, uma coisa comum, esta cena, uma coisa que eu já tive experiência, esta cena. O nosso gabinete de programação começou em Esposende, que também é uma zona que, pronto, é uma cidade muito pequena e é um bocado esta ideia. E depois, claro, que expandiu-se para muitas zonas diferentes e até países, mas pode funcionar a ideia aqui do Emanuel. E tem o nosso mindset, pessoal. Vocês já viram? Vocês já viram que isto é só qualidade. Qualidade. Nós vamos ruinar. Onde estão os 50 mil? Onde estão os 50 mil? Essa é que é a grande pergunta. Portanto, se tu és um dos 50 mil, ainda não disse isto. Editor, depois mete aí, se faz favor, aquelas informações de costume, que eu vou por aqui, info@quinteimpério.org, para quem quiser realmente juntar-se aqui ao grupo. O pessoal perguntava-me, Miguel, mas ninguém me conhece, vai ser por convite, e o caralho, não sei o que mais, e blá 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 blá, como é que é? Como é que eu... Olha, porque está aqui a oportunidade, chegas aqui, fazes uma entrevista, contas a tua história, estão a ver a qualidade do material que nós tivemos nesta sessão, pessoal, estão a ver a qualidade, Guru Mike Billions a fazer o Quinto Império, com a ajuda destes membros absolutamente incríveis. Isto vai ser bonito. Isto vai ser bonito, vai ser lindo. Onde estão os 50 mil? Essa é a grande pergunta. Onde é que estão os 50 mil? Portanto, se quiseres aí aparecer, pessoal, e juntar-te aqui ao grupo, vamos então começar a reunir. Isto é uma coisa a longo prazo, nunca se esqueçam. Nós vamos reunindo as pessoas, nós vamos começando a interagindo, nós vamos fazer a cena. Por isso, continuamos fortes, Quinto Império, na construção, trabalhando para a próxima geração. Guru Mike Billions. House. O templário que serve a próxima geração. A minha arma é a vontade. A minha missão libertar Portugal. Monges, guerreiros, templários, digam-me, onde estão os 50 mil? Pelas ruas
montes ouve o clamor. Somos livres, ergue o teu valor. Cada escolha é um passo, um novo amor. Na união renasce o esplendor. Quinto Portugal, és o sonho que vive, o canto de um povo que escolhe ser livre. Quebra as correntes, o futuro é real. A chama que arde em Quinto Portugal. Quinto Portugal, Quinto Portugal. Em Quinto Portugal, Quinto Portugal, Quinto Portugal, Quinto Portugal. Nasce um vento novo, rompe a escuridão, deixa as amarras, segue o coração. Cooperamos livres, criamos o amanhã. Em cada passo a esperança nos chama. Minha arma é a vontade, ninguém me para. Servindo o futuro, erguendo a espada. 50.000 guerreiros prontos a marchar. O tempo renasce, é tempo de lutar. Quinto Portugal, és o sonho que vive, o canto de um povo que escolhe ser livre. Quebra as correntes, o futuro é real. A chama que arde em Quinto Portugal. Digam-me, onde estão os 50.000? Quinto Portugal.